lugar que eu ocupo hoje, que é protagonista de uma série nesse âmbito internacional, a Netflix, produzir um segundo disco com o meu grupo de música, ter esse lugar de representatividade tão grande, eu nem almejei isso. Eu nunca tirei o pé do chão com relação à minha realidade, assim. A minha perspectiva enquanto uma mulher da periferia, como todas as minhas vizinhas e amigas daquele tempo, eram as piores, no sentido de não ter uma profissão, um ofício, né, que eu tivesse vocação, ou trabalhar como caixa de supermercado, no máximo, sempre de forma a não ter uma liberdade de escolha. Quando eu passo a fazer teatro, a minha perspectiva naquela época era conseguir sobreviver daquilo, conseguir dar conta de fazer o que eu gostava de fazer, o que eu queria fazer, o que eu desejava, que era teatro, e única e exclusivamente, sem precisar ter outros corres para me sustentar, né? Isso já é uma grande utopia, pensando no Brasil, assim. É muito difícil sobreviver de arte no Brasil, ainda mais nos tempos de hoje. Então eu não tinha esse imaginário, até por ter poucas referências de atrizes negras que como exemplo, né, de um lugar a ser alcançado. Então esse imaginário que as pessoas acham que a gente tem quando se pensa um ser artista, né, de ter uma carreira e ser famosa e esse lugar que inclusive eu ocupo de certa forma hoje, eu nunca tive. Eu sempre tive esse sonho de conseguir fazer teatro com o meu coletivo e conseguir sobreviver disso, todos nós, né? Mas o fato de a gente conseguir fazer a manutenção de um espaço, isso já é um sonho alcançado, assim, que está sempre em ameaça, mas ele já é um sonho alcançado. Assim como hoje eu também não me iludo, que eu sei que isso pode vencer muito rápido, né, e pode ser um lugar que eu ocupo hoje, mas que eu, pela fragilidade da posição em que as artistas negras, que as mulheres negras ocupam no Brasil, pode ser que a gente seja esquecida em muito pouco tempo. Temos uma cena forte do teatro negro no Brasil. Hoje eu me sinto mais segura para dizer isso, assim. É resultado de muitos processos, desde o processo único do movimento negro no Brasil como um todo, que é uma caminhada que encontra, né, com o advento Lula e outras possibilidades de pensamentos sociais que começou a existir, né, pequenos diálogos que aí são sementes que foram plantadas e aí já era. Alimenta mesmo uma cadeia, uma geração. Dessas 2 décadas para cá, a periferia passou a ter um pouco mais de autonomia e um reconhecimento da sua própria capacidade de produção cultural. Então, muitos movimentos, não só culturais, né, mas também sociais, econômicos, a possibilidade de rede, de troca entre as próprias periferias, os saraus como um ambiente também de forma de luta, né? E que deu espaço para que a cena musical, a cena teatral, a cena poética e literária conseguisse uma consistência pela permanência desses espaços nos bares, no fundo de quintal, espaços como Clareô, espaços como as Capulanas, que se amparam, inclusive, na existência um do outro, né? O fato de existir o Espaço Clareô resistindo aqui em Tabuão, que não tem estrutura, que não tem lei de fomento ao teatro, não tem nada disso, mas ele resistindo, ele dá amparo também, incentiva outros coletivos a tomarem a mesma iniciativa. Tudo isso, acho que vai brotando, aparecendo nesse período, que é de 15 anos para cá, né? Essa força periférica vai tomando corpo. Se é periférica, naturalmente é negra, em sua maioria, porque esses corpos negros estão, em sua maioria, nas periferias. E isso também ampara o movimento de teatro negro que já está acontecendo, inclusive no centro. Também há um período onde nascem editais de teatro, a lei de fomento ao teatro na cidade de São Paulo, que querendo ou não, ela deu amparo para muitos coletivos, não só produzirem peças, mas se pensarem enquanto pesquisa, e aí poder, né, produzir tudo isso. A turma que eu entrei na EAD foi a turma que mais teve números de alunos negros até aquele momento, e eram 5 alunos apenas, e de 56 anos de escola. Isso, em 2004, fez com que gerasse ali dentro da escola também um movimento. A gente criou um fórum, a gente criou uma pesquisa. Ali nasce, por exemplo, os Crespos, que é um coletivo extremamente importante na cidade de São Paulo, que resgata, inclusive, esse teatro
do TEM, né, do Abdias Nascimento, essa pesquisa que coloca na cena, e aí em diálogo com as Capulanas, que é um coletivo de mulheres negras daí do extremo sul, né, que também vai nascendo naquele momento, mas consegue dialogar. E aí se amparam um no outro, coletivo negro. O próprio Clareou, que não se coloca, talvez, como um teatro negro, mas como um teatro periférico, mas que tem, em sua maioria, corpos negros atuantes. Então tem esse diálogo. Tudo isso, naquele momento, fortaleceu o que veio desembocar hoje, que é uma imensidão, assim, desde grupos até produções, e inclusive cobranças com relação a produções brancas, mas que tem, por exemplo, a figura negra em cena e às vezes mal desenvolvida. Então essa cobrança, nesse sentido, também ela existe. E tudo isso junta com a internet e as redes sociais, que eu acho também foi fundamental para democratizar muitas coisas nas relações de produção cultural e diálogos políticos da periferia com todo o resto. O teatro negro está na fase da denúncia do revide. Eu acho que ele está entre os dois nesse momento. Ele não consegue ainda dar o passo fora da denúncia, porque infelizmente o cenário político social no Brasil está muito violento para a população negra. Então a gente ainda não consegue se desvincular de toda essa barbárie que está acontecendo e que a gente vem sempre lutando contra, mas que está cada vez mais forte em função desse governo conservador, sei lá, nem sei dizer os nomes, mas é difícil sair desse lugar da denúncia. Porém, a gente está denunciando de outros modos, então com outras perspectivas, com outras estéticas. Por exemplo, eu dirijo Buraquinhos, né? Que é um espetáculo que foi escrito por um jovem de 23 anos, de Guaianazes, que já é fruto, já é essa geração jovem que já vem amparada por toda essa construção. Então, ele não está pensando em construir um teatro negro, porque isso já existe, já é consistente em São Paulo. Então, ele teve a liberdade de criar uma dramaturgia que é uma obra totalmente diferente de qualquer referência que a gente tenha de produção das antigas ou de agora. É quase um romance a peça dele. É outra estrutura, é uma narrativa de um menino que está sendo perseguido pela polícia, pela perspectiva dessa criança e com um movimento imaginários lúdicos, outra história. Então a gente fala do genocídio da população negra e jovem negra, que está cada vez maior aqui no nosso país, mas sobre outro ponto de vista, que é da criança, né? Então essa ousadia a gente já pode ter, que não é um ataque direto, a gente não expõe a violência como forma de luta só. Nessa peça a gente coloca a poesia como forma de luta e a delicadeza como forma de luta. Essa ousadia a gente não tinha 5 anos atrás, 5 anos atrás, não tinha. Então já é um avanço, mas a gente ainda não consegue sair desse lugar porque tá grave, tá muito grave, né? É um sentimento dúbio, eu tenho sempre falado isso, assim, porque são 60 anos de prêmio. É a primeira vez que uma mulher negra ganha um prêmio de melhor diretora. É a segunda vez que uma mulher ganha um prêmio como diretora. A primeira foi a Bia Lessa ano passado, de 60 anos de prêmio. Então, é claro que a gente fica feliz e tem uma vaidade ou qualquer coisa do tipo, mas isso jamais estará acima de um sentimento de dor muito grande, de saber que demora tanto para a gente ter um mínimo de visibilidade. E talvez esse prêmio cubra a cota de muitos anos que virão de vazio. Porque esse é o pensamento elitista, esse é o pensamento, né, branco. É vergonhoso, né, por outro lado, que a gente demore tanto para conseguir esses espaços. E que também eu seja reconhecida agora, depois de 15 anos de Espaço Clareou, por exemplo. Esse prêmio só aconteceu porque a gente entrou em cartaz no Centro Cultural São Paulo, que é um lugar que é muito raro a gente ver produções periféricas e negras. Essas pessoas que julgam esse teatro paulistano ou paulista não atravessam a ponte para saber o que está acontecendo nas periferias. É muito dúbio esse sentimento, assim, não é um sentimento pleno de liberdade, de se sentir valorizado enquanto artista. É um prêmio de luta. E assim, eu entendo a importância da representatividade neste momento na luta negra brasileira. Nosso corpo é político.
Então, a minha obra, por mais que eu posso não fazer nenhum discurso sobre ela, mas o meu corpo vai fazer esse comentário em qualquer espaço que eu entre, né? Então, naturalmente, isso vai estar sendo dito. Eu sinto uma dó, assim, nossa mesmo, por a gente não poder ter essa liberdade de consciência, de coração, de poder observar, assim, o nosso país, a nossa história, a nossa trajetória e se sentir livre para falar qualquer coisa que não seja, inclusive, nem de amor, mas qualquer bobagem que seja. É uma pena, mas isso para mim é uma responsabilidade de todo mundo, não é só da população negra. Porque o racismo não é um problema nosso. Inclusive nem deveria ser nem um pouco um problema nosso, porque não foi criado pela gente. Então eu sinto que as pessoas que não são negras, que não estão pensando politicamente a sua arte e que não estão se colocando de forma política no mundo, também não estão sendo coerentes com o país que elas vivem, sabe? Parece um pouco um fardo que a gente, enquanto figuras negras, precisamos carregar, mas isso também é racismo, porque para mim é qualquer população, todo mundo tem que falar sobre isso. Voltar a essa época, né, essa década de 90, assim, essas memórias todas que a gente vai tentando esquecer, né? A ideia de que existia, e existe ainda, mas existia oficialmente a tortura nos presídios, isso foi uma novidade para mim, assim. Que, inclusive esses aparelhos da época da ditadura, né, da ditadura que deixaram de estar a serviço do militarismo, né, ditatorial da época, dos anos 60, 70, irem para os presídios e se tornar aparelhos para torturar presidiários, isso foi uma novidade, assim, foi uma coisa assustadora, que eu não imaginava que acontecia. A gente fez todas as filmagens dentro de um presídio, né, em Curitiba, que na verdade é um complexo penitenciário, tem mais de 10 mil presos e esse presídio ele é ativo. A gente gravou, filmou numa ala que estava desativada. Muito triste, porque a gente via lá, né, os dias de visita, só mulheres, né, carregando aquelas sacolas pesadíssimas. E a história deles, assim, é claro que a gente não tinha contato direto com eles, mas a gente fica com contato com aquela realidade, né? Entrar numa cela daquele tamanho, imaginar que, nossa, sei lá, 20 pessoas ficavam ali, então é impossível ficar deitado, é impossível ficar sentado num lugar daquele. O sistema carcerário é um erro, né? No Brasil é um erro, na minha opinião. Porque ele realmente não se propõe ao discurso que é de restaurar socialmente qualquer pessoa, né? Colocar ela de volta para a sociedade, muito pelo contrário. É uma formação de revoltados, não tem como. Eu cresci ali próximo ao Pirajussara, né? Na década de 90. Era uma divisão mesmo, tinha um ambiente rural, rua de terra, a gente andava a cavalo, e ao mesmo tempo com uma periferia que vinha crescendo nesse ambiente, com barracos de madeira, ocupações ao redor, inclusive dali da minha casa, e extremamente violenta. A minha infância foi recheada desse lugar lúdico que era os animais, as mamonas, a rua de terra, com uma violência extrema, explícita, que hoje eu não vejo mais. Pelo menos nessa quebrada eu não vejo mais. Todo final de semana tinha um corpo no final da minha rua, mesmo. E desde violências em bares, em pessoas ali, que esfaqueia, não sei o quê, violência doméstica extrema, assim, de se saber de muitas mulheres que morrem, né, em casa, mas também de violência policial, de chacinas e desse movimento que existia, né, nesse tráfico que existia na época. A forma de organização da época era muito pouco diplomática, eu diria. Era muito explícito. Então, essa briga de bocas, entre bocas, a gente sabia, tinha lista de pessoas nos postes. Então, essa violência fazia parte do nosso cotidiano e era super naturalizada. O que eu sinto hoje é que a relação da polícia com a comunidade está voltando como nessa época, porque era desprovida de educação mesmo. Era uma violência muito
Eles chegavam qualquer hora, assim, e às vezes chegavam atirando, assim, e tinha essas chacinas, né? Às vezes 3, 4 meninos morriam meio-dia, 4 horas da tarde no bairro. Então eu sinto que realmente essa organização ela acontece, a gente não sabe exatamente como, mas a gente, enquanto morador, sente que as coisas vão ficando diferentes. Né? Então a gente pode, de repente, andar até mais tarde na rua, nem todo final de semana tem corpo, a gente passa a não ver mais corpos. Eu, por exemplo, graças a Deus, faz anos que eu não vejo nenhum corpo assim na rua. E era uma coisa comum na minha infância. Essa avalanche de reconhecimento, né? Foi muito interessante ver minha carona lá na cidade toda, sei lá, nos aeroportos, nos metrôs, né? É muito divertido isso, né? Ver essa inversão de valores, né? Não só por se tratar de um lugar que tem muito reconhecimento, como a Netflix, mas eu acho que eu fiz um trabalho bem feito, assim, em Irmandade. Então, esse reconhecimento eu acho muito interessante, porque muita gente tem vindo falar e inclusive algumas coisas que têm chegado para mim como trabalhos, alguns trabalhos que têm aparecido, propostas e tal, têm uma qualidade que considera esse lugar. Porque não é fácil ser mulher negra no audiovisual. A gente é muito estigmatizada, a gente está sempre a serviço de alguma coisa, num roteiro que nunca é observado por pessoas negras. Então, rapidamente a gente pode cair num estereótipo, em algo que está reforçando preconceitos. Mas a Irmandade me coloca num lugar diferenciado, assim, que eu acho que o meu trabalho como atriz chega antes da minha figura enquanto mulher negra. E isso eu sinto que é uma coisa muito positiva, que pode ser um passo, né, de sair de alguns estereótipos. Pode ser, mas tudo é como eu disse, tudo é muito frágil, esse lugar que a gente ocupa hoje. Quando eu falo eu nunca consigo falar eu só, né, porque eu sou a gente, que a gente ocupa hoje ainda é muito frágil, ele pode ser apagado a qualquer momento, então é preciso preservar e ter um cuidado. Eu não consigo respirar sem medo, mas já respiro um pouco mais tranquila. Clarianas é justamente esse espaço que a gente guarda aqui entre a gente para curar algumas coisas. Então ir atrás, resgatar essa memória dessa voz que dá conta de traduzir a experiência dessa mulher preta, dessa mulher brasileira, né? Das mulheres do campo, das mulheres das águas, das mulheres das florestas, das mulheres da cidade. Essa sonoridade, para a gente também é um jeito de lutar, é um jeito feminino de lutar. Esse pensamento ocidental que separa tudo, que diz que o canto é uma coisa e você, para cantar, precisa fazer as aulas de canto, e para você escrever precisa... para você fazer poesia, precisa... que separa tudo em caixinhas, que só quem tem privilégio, quem tem acesso, vai poder acessar. Tudo isso a gente desmistifica aqui com as clarianas e tenta trazer esse resgatar nas nossas mulheres ancestrais, que começa na nossa mãe até passando pela Elza, passando pela Raquel Trindade, passando pela Carolina Maria de Jesus, até aquelas que a gente sabe que faz parte da nossa família, a Rainha X, mas que a gente infelizmente não tem como saber, né, ter certeza, esse imaginário, eles são cantantes, eles são cantadeiras, eles são de mulheres que têm a poesia na vida, assim, e que cantam como forma de sobrevivência, de comunicação, e que traduzem as experiências na qualidade da voz, e que não é uma voz que ela tem, quer dizer, ela tem delicadezas, mas não é essa delicadeza convencional. É uma voz que precisa ecoar para a comunidade, portanto ela tem que ser aberta, ele tem que ser esse canto que a gente chama de canto das lavadeiras, né? Ela tem que ser ardida, ela tem que alcançar a comunidade. Ela não é um canto de algum cantinho, ela é um canto na beira do rio, né? É um canto de trabalho, enquanto eu estou fazendo pilão. É um canto como o da Elza, que para mim é um grito, é um canto-grito, que ela canta a existência dela.
Então, essa investigação, para a gente, ela é muito saborosa, ela é uma forma de cura e ela não tem fim. Então, não existe esse momento em que a gente alcançou, que a gente descobriu, porque ela é infinita, ela é experiência, né? Ela é experiência quando a gente consegue traduzir ela no nosso próprio corpo, assim. E ela exerce cura para a gente e para muita gente, a gente sabe disso. Porque eu digo que o canto é a forma mais rápida de a gente conseguir chegar perto de Deus. E Deus é uma mulher negra, né? Rapaz, é perda de tempo e o tanto que eu tenho pra fazer hoje. Arroz e feijão sem contar a costura. Meu juízo não tá. Rapaz, me deixa doente. Sabe como é? Sem disposição. Sinto muito. Rapaz, não vai estragar o meu domingo. Rapaz, nunca vem aqui. No pedaço. Reparou? Ela fica lá, ó. Lá. Essa paz que se prega, ela só está a serviço de uma comunidade, que é uma comunidade que é privilegiada e que tem medo da revolta de toda uma outra comunidade que está sendo massacrada, né? A gente aprendeu, o Brasil, né, o capitalismo, conseguiu vender a ideia, a imagem de que nós somos uma população tranquila, calma e harmônica, né? Que nós somos dóceis. Foi retirado dos livros de história, de todos os discursos, da história, da memória, da nossa memória, todas as revoltas que a gente já fez, né? A abolição não foi uma coisa assim tão fácil, né? Só uma canetada. Então, essa imagem que se tem de que a gente precisa estar calmos e dóceis e harmônicos para estarmos em paz, isso só está a serviço de quem tem tudo nas mãos, os meios de produção, a grana, quem tem a grana na mão. O restante da população precisa comprar esse discurso, que é colocar roupa branca, camiseta branca, fazer, né? Então, e a gente não entende a violência como ela acontece. Quando a gente fala de corrupção como algo que não é crime, como a gente pensa a corrupção não como crime, não como assassinato, isso para mim é uma condução dessa paz, desse pensamento de que a gente precisa ser dócil, que a gente precisa desse pensamento cristão, né? A gente não entende que uma figura dessa, um cara desse, que a gente chama de corrupto, portanto ele quase nem é bandido, ele é responsável por um genocídio. Portanto, ele é um assassino. Ele é extremamente violento. Qualquer um desses políticos todos, quando eles emitem, né, quando eles falam, como esse desembargador, que eu não vou lembrar o nome, que eu não sei o nome, na verdade, quando ele fala que os negros vieram para cá para trabalhar porque os índios não queriam trabalhar porque os índios são preguiçosos, uma fala dessa, ela está causando lá na outra ponta, o extermínio de uma população. Isso é violência. Só que isso é retirado do nosso imaginário porque a nossa deseducação está a serviço de proteger essa pequena parcela da sociedade, que é os detentores da grana. Então, óbvio que essa ideia de paz ela é falsa, porque quem está dizendo que ela precisa acontecer desse modo são eles.